Olá! Iniciando a atividade do terceiro bimestre, hoje nós vamos estudar a função quadrática, imagem e raízes. A função quadrática é também chamada de função polinomial do segundo grau e ela tem como característica o seguinte formato: f de x igual a ax2 mais bx mais c, sendo que o a, o b e o c são coeficientes, o a tem que ser diferente de zero, tá? E o x é chamado de variável. E esse 2 aqui, ó, é o que caracteriza a função quadrática, ou seja, é um polinômio do segundo grau. Para quem não conhece um polinômio, polinômio são expressões desse tipo, onde todos os expoentes são inteiros. 1, 2, 3, tá certo? Então esse a aqui, ó, sempre deverá ser diferente de zero. Porque se o a for zero, a função se torna uma função polinomial do primeiro grau, que foi o estudo do segundo bimestre, tá? Exemplo, f de x, 2x2, mais 3x mais 5, sendo que o a, esse a aqui é o 2, ó, aqui é o b, é o 3, aqui o c é o 5, tá? Cálculo da imagem. Então, para você calcular a imagem de qualquer número real, em qualquer função, independente de ser primeiro, segundo, terceiro grau, você vai substituir o x pelo número real escolhido. Então, eu tenho aqui a função, ó, f de x, 6x2 menos 4x mais 5, e eu quero determinar a imagem do número real menos 2. Então, aonde tiver x aqui, ó, aqui e aqui também, eu vou substituir por menos 2, tá? E eu dou uma dica: sempre que você for substituir um número negativo, você coloque o negativo dentro do parênteses, tá? Então tá aqui, ó. Onde tinha x aqui, ó, menos 2, aqui, ó, menos 2, aqui, ó, menos 2, tá? Então, primeiro, você vai fazer a potência. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Depois da potenciação, você vai fazer a multiplicação. Então, mais 6 vezes mais 4 dá mais 24. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. E o 5 aqui você repete. Então, por último, você vai somar, tá? Então, você tem aqui, ó, 24 por 8 dá 32. 32 com 5 dá 37. Portanto, a imagem do menos 2 é 37. A função quadrática, ela pode ser completa ou incompleta. Então, a função ela é incompleta quando ela falta o b ou o c. Então, essa aqui, ó, está faltando o c, tá? Então, se você precisar, por exemplo, quando a gente for calcular as raízes da função, então você vai ter que botar aqui, ó, menos 4x mais 0. Então, você vai ter que completar, tá? Para usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, aqui, ó, você tem uma função incompleta, porque tem só o a e o c, ó. Então, está faltando o b, então b é 0. Aqui está só o a, tá? O b e o c são 0. E aqui você tem o a e o c, então está faltando o b, tá? Aqui você tem uma função completa, tá? Aqui, ó. Então, tem todos os termos diferentes de zero. Então, aqui, o A é 5, o B é 2, o C é 1. Aqui, o A é 1, o B é 4, o C é 11. Certo? Então, é a função quadrática completa.
para a gente trabalhar com a raiz da função quadrática, então a gente tem que ter uma noção da raiz quadrada do número real, certo? Então, olha, se você contar de 1 até 121, você só vai encontrar essas raízes aqui, ó, como raízes exatas. Todas as demais raízes que estão entre os números que são colocados aqui são raízes não exatas. Então, ó, de 1 até 121, você tem 121 números. No entanto, as raízes exatas correspondem apenas a esses 11 que eu coloquei aqui, tá? Então, você tem que ter uma noção delas, tá? Então, a raiz quadrada, por exemplo, de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. De 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. De 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Tá? Então, esse número aqui que está fora, quando é elevado ao quadrado, você obtém o número que está aqui dentro do radical. Por isso que esse número que está dentro do radical é chamado de quadrado perfeito. Tá? Ou seja, eles também correspondem à área de um quadrado. Então, o 100, ó, por exemplo, é a área de um quadrado de lado 10. Tá? Então, se você tem a noção de raiz quadrada, então você sabe calcular também a área de um quadrado, né, cujo valor do lado é a raiz, né, que você encontra aqui do lado de fora, do outro lado da igualdade. Tá? Nós temos algumas raízes não exatas, tá? Aí você, mas raiz não exata não dá para calcular a raiz, quer dizer, dá trabalho. Não, mas essas aqui que eu vou falar para vocês, ó, são algumas raízes que possuem na sua formação um desses números que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, a raiz do 8, ó. No 8 você tem o 4, né? Porque 8 é 4 vezes 2, né? Então, no caso, se você precisar extrair a raiz quadrada do 8, ou se você resolve uma questão e encontra a raiz de 8, então você vai ter que simplificar a raiz desse 8. Então, você tem que lembrar que o 8 tem um 4 na sua formação, porque 8 é 4 vezes 2. Então, o que você faz? Você tira a raiz quadrada, né, do número que está aqui, ó, que é exato, no caso a raiz quadrada do 4 é 2. Então, toda vez que você encontrar raiz de 8, você vai ter na resposta 2 raízes de 2. A mesma coisa, ó, no 18, você tem o 9. Então, a raiz do 18 é 3 raiz de 2. No 32, ó, você tem um 16. 16 vezes 2 é 32. Tá? Então, você tira a raiz do 16, que é 4. Então, a raiz de 32 é 4 raiz de 2. Certo? Então, vamos agora para a raiz da função quadrática, quer dizer, o valor do x. Certo? Então, você vai pegar a função quadrática, que é essa função aqui, ó, e vai igualar ela a zero. Tá? Então, com isso, você tem uma equação do segundo grau que falta o coeficiente b. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, você vai resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Ó. Então, você vai pegar esse menos 25, ó, vai passar para o segundo membro, tá? Aí chegou aqui, é só você tirar, ó, bota mais ou menos, porque são duas raízes, e retira a raiz quadrada do 25, ó. Então, fica mais ou menos 5. Então, as raízes, menos 5 e 5. Quer dizer, esses são os valores de x. Ou seja, quando a gente for traçar o gráfico da função, então essa função vai passar no eixo x, no menos 5 e no 5. No x menos 5 e no x5. Tá? Agora lembre, só existe raiz quadrada de número positivo. Então, o menor número que tem raiz quadrada é o zero. Raiz de zero é zero. Então, antes do zero,
não existe nenhum número que tenha raiz quadrada no conjunto dos números reais. Agora, depois do zero, todos os números vão ter raiz quadrada, que poderão ser exatas ou não exatas. Vamos ver outro aqui, ó. Vou pegar a função x2 mais 4, vou igualar a zero. O mais 4 passa para o segundo membro, menos 4. Aí agora, bota mais ou menos, raiz quadrada de menos 4. Então, pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Portanto, essa função, ela não tem raízes reais, ou seja, essa função ela tem um gráfico que não passa no eixo x, ela não toca no eixo x, tá certo? Por quê? Porque não tem valor de x. Terceiro exemplo, você vai pegar a função x2 menos 27, vai igualar a zero. O 27 passa positivo, aí você deve lembrar que no 27 tem o 9, tá? Porque 9 vezes 3 é 27. Aí você retira a raiz quadrada do 9, tá? Portanto, você tem menos raiz de 3 e mais 3 raiz de 3 como raiz dessa função. Raiz da função quadrada, então continuando, tá? Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que esse menos b aqui, pessoal, é o oposto do b. Então não é para botar o b, é para trocar o sinal do b quando for substituir aqui. Então, por exemplo, se o b for mais 2, você bota menos 2. E se o b for menos 2, você bota mais 2. Então sempre você vai ter que trocar o sinal do b, certo? Esse delta aqui, ó, ele vai mostrar para vocês a quantidade de raízes existente na função. Então, quando aqui der um valor maior que zero, você vai ter duas raízes reais e distintas, quer dizer, diferentes. Quando o delta for zero, você vai encontrar duas raízes reais, só que iguais, tá? E quando o delta for negativo, você não encontrará nenhuma raiz real, certo? Raiz tem, só que são raízes no conjunto dos números complexos, e esse conjunto dos números complexos vocês deverão estudar no terceiro ano, tá? Então aqui você tem uma função completa, tá? Então você vai igualar a função a zero, o a é 1, o b menos 5, o c mais 6. Então vamos calcular o delta, tá? Como o b aqui é negativo, ó, então você bota parênteses, certo? Aí primeiro, você vai fazer a potência, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5 é mais 25, tá? Depois você vai fazer a multiplicação, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Por último, você vai subtrair 1. Aí você aproveita e retira logo a raiz do delta. Então, a raiz de delta é 1. Tá? Vamos para a fórmula de Bhaskara. Veja que o b é negativo, ó, então você bota o b positivo. Mais ou menos. A raiz do delta, tá aqui, ó, já tirei, é 1. Dividido por 2 vezes o coeficiente a, então 2 vezes 1. Tá? Agora, primeiro você vai somar, tá? Então, mais 6 sobre 2 dá 3. Depois você vai subtrair. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, raízes 2 e 3, certo? Lembre que, por via de regra, esta primeira raiz, x1, ela é sempre maior do que a segunda, que é x2', tá? Aqui você tem uma função incompleta, tá? Ela tem o processo particular
Então, como eu não queria mostrar para vocês 3 maneiras, então eu dividi em 2 grupos. O primeiro grupo é aquela que tem só o x2 e o c, né? E nos demais casos, você usa a fórmula de Bhaskara. Porque quando eu coloco as 3 formas, os alunos bagunçam. Aquele acha mais fácil, quer usar para todos, não pode. Tá? Então, quando faltar o B, você usa somente aquele processo anterior. E quando vier o A, o B, e o C, ou vier o A e o B, faltar o C, você bota C igual a zero, como eu coloquei aqui, certo? Agora vamos calcular o delta. Ó. B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos, esse 4 é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 0 é 0. Lembre que 0 é o elemento nulo, tá? E 16 menos 0 é 16. Calculando a raiz do delta, então raiz de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Certo? Então, vamos para as raízes. Menos B. Olha aqui o B, ó. Ele é positivo. Então, você bota o B aqui, ó, negativo. Agora, soma. Menos 4 mais 4 é 0. Né? Ou seja, você tem aqui 2 números opostos. Então, a soma de 2 números opostos é 0. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 0 dividido por 2 é 0. Tá? Segunda raiz. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Ok? Então, não esqueçam de fazer as avaliações diagnósticas que estão sendo colocadas à disposição de vocês, tá? E a atividade, tá? Que vai ficar no formulário, tá? No Drive, tá bom? Então, para vocês, bons estudos.